Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E no vídeo de hoje eu vou falar de um projeto pessoal, porém eu acredito que tal projeto vai ecoar na vida de vocês. Por quê? Ao explicá-lo, ao falar do modo de como vou realizar, vocês vão perceber que esse projeto ele não fica apenas no ambiente literário, mas ele poderá ecoar em várias áreas da nossa vida. Ou seja, é um projeto que vai nos ajudar na vida profissional, na vida amorosa, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos com os filhos. Por quê? O projeto envolve literatura. E a gente sabe que literatura tem tudo a ver com a vida. Porque o que os livros falam? Qual é o objeto? Qual é o assunto dos livros? No fundo, a gente imagina o projeto literário. O principal objeto são os livros? Não. Os principais objetos são as nossas áreas das nossas vidas, gente. Então a gente tem que acordar para isso. Falou literatura, falou de vida, falou de relacionamento, falou de profissão, falou de sentimento. E o projeto de hoje é como lidar com os gatilhos de forma estratégica. Além disso, eu vou falar de um assunto que eu não coloquei no título desse vídeo, mas estou falando agora para quem está me acompanhando. Então, esse assunto é uma surprise, que é o modo turbo. Então eu vou explicar o projeto como lidar com os gatilhos de forma estratégica. Depois eu vou falar do modo turbo de falar, que é um assunto também muito pertinente nos tempos atuais. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Mas antes de imaginar o seguinte, eu vou pedir um pequeno favor para vocês. Olha, eu não costumo pedir muito assim verbalmente. Eu costumo colocar lá aquelas vinhetinhas que eu acho que eu vou colocar agora ou em outro momento, pedindo inscreva, curta, comenta e compartilha. Mas agora eu tô pedindo, vai lá, dá um like para ajudar o canal, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é importante, que vocês gostam do assunto. Comentem. Essas atitudes pequenas podem parecer bobeira, mas elas ajudam muito no crescimento do canal. Até porque o YouTube, ele é uma máquina também. Ele tem um tal de algoritmo que é mecânico. Então você comenta, você dá uma curtida, o algoritmo ele é programado para entregar o conteúdo do nosso canal para outras pessoas. Agora, se você fica com aquela coisa assim da mão fechada, você atrapalha essa coisa aqui do canal. Então vamos ajudar, vamos ser generosos. Não custa nada, não gasta o dedo, não atrapalha a vida de ninguém. E curtidas, comentários são atos gratuitos. Alguém já foi cobrado para dar uma curtida? Não. Então, ó, generosidade, generosidade e generosidade. Agora chegamos ao ponto importante. Vamos imaginar o seguinte. Você precisa seguir um caminho. Ele é importante para você alcançar um determinado objetivo. E nesse caminho, você se depara com um homem grandão, fortão, ou uma mulher grandona, fortona, ou qualquer criatura grandona e fortona. Essa criatura é uma ameaça para você. Quais são as atitudes possíveis que você pode ter? A primeira, a mais básica, é você ver aquela criatura tenebrosa, o homão, a mulherona, sei lá, o bicho lá, tudo assim, te ameaçando, sair correndo. Geralmente a maioria das pessoas fazem isso. Porém, sair correndo vai impedir que você realize o seu objetivo. Então, o que você vai ter que pensar? Eu saí correndo, porém eu tenho que me fortalecer e enfrentar. Porque se eu ficar sempre correndo, eu nunca vou realizar os meus objetivos. Ou seja, eu quero chegar... Eu vou pegar uma coisa simples até. Eu só quero atravessar a rua, algo simples. Mas se eu não tenho coragem de enfrentar o monstro, a coisa aí que tá no meio, esse ser que tá no meio da rua,
eu só vou ficar dentro da minha casa. Eu nunca vou avançar na vida. Então é muito importante que, talvez naquele momento eu reconheça, eu não possa enfrentar esses monstros, mas eu tenho que pensar que eu preciso me fortalecer para voltar e enfrentá-lo. A outra estratégia, eu olho um monstro e parece totalmente fortão, mas eu posso chegar, dou um passo, dou um soco e dou uma recuada. Aí eu vou de novo, dou um soco e dou uma recuada. E assim eu vou vencendo o monstro, maneira estratégica. A outra é, eu percebo, esse monstro, ele não é tão forte assim como parece. Então eu vou lá, ó, pá, 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 e vou diretão e atravesso. Então existem formas de enfrentar os problemas. E eu diria o seguinte, o que são os gatilhos literários na nossa vida? Os gatilhos literários são esses monstros, são esses homens fortões, são essas mulheres fortes. Enfim, ele representa todas essas criaturas. E quando a gente lê um livro, a gente tem um objetivo. E hoje, e até eu estava caindo nessa onda, quando a gente vê um gatilho, o que, que a gente faz? Só corre, só corre, só corre, só corre, só corre. E não é para ser assim. Nós temos que aprender a enfrentar esses desafios. Porque veja bem, se eu tenho um livro como esse, e faz de conta, ainda não li essa obra, mas suponha que eu encontre um gatilho. E toda vez que eu vejo um gatilho no mundo ficcional, no papel, nem no papel eu consigo enfrentar, como é que eu vou enfrentar os problemas da vida? Afinal de contas, a gente acha que os gatilhos estão nos livros? Estão. Porém, os maiores gatilhos, preste bem atenção, grave bem essa palavra. Isso aqui é uma frase que vocês têm que anotar e ainda assinar. Fernando Neri, os maiores gatilhos não estão nos livros, mas eles se encontram nas nossas próprias vidas. Repetindo, os maiores gatilhos não estão nos livros, mas eles se encontram na nossa própria vida. Então, a partir do momento em que eu enfrento, eu leio, eu me debruço no livro, eu vou criando uma estrutura de fortalecimento interno para enfrentar os problemas. E por isso que eu exemplifiquei. Tem horas que você não vai poder ir direto. Por mais que eu diga, tem que enfrentar os gatilhos, tem horas que você vai precisar, no primeiro passo, correr, como eu disse antes. Mas você tem que pensar em descobrir uma forma de enfrentar. E eu vou compartilhar um gatilho que eu ainda não enfrentei, mas eu estou aprendendo. Eu tenho grande dificuldade com cenas de sangue. E eu já tomei consciência. Antes, quando tinha um livro com cenas de sangue, eu recuava. Um livro que eu enfrentei, que eu fui, o último, assim, que eu tentei e consegui, mas não consegui, eu não diria uma vitória plena, mas eu consegui ler. Foi o Tortarado, que tem, logo no início, isso não é spoiler, uma cena em que duas meninas, elas cortam a língua. Cena que me causou enjoo, eu senti até ânsia de vômito, gente, ao ler isso. Eu fiquei enjoado literalmente, não é uma coisa assim, imaginei, eu senti o enjoo concreto. Mas eu sabia que o livro Torturado era bom e eu enfrentei. Só que agora, tendo consciência disso, eu estou procurando meios de enfrentar essa situação. Até porque, imagine o seguinte, suponha que na vida real, Deus me livre, mas pode acontecer, eu vejo duas crianças que cortem a língua. O que eu vou fazer na vida real? Eu vou sair correndo? Eu vou deixar lá as crianças com a língua cortada? Eu vejo uma pessoa acidentada, eu não vou dar socorro porque eu não suporto sangue? Eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que me fortalecer. Eu sei que eu não sou médico, mas se tiver um médico assim, a gente vai dar, digamos assim, a vez pro médico. Mas nem sempre você pode contar. E às vezes as pessoas, enquanto o médico não chega, ela precisa de algum socorro, um apoio, etc. Então eu não posso ficar olhando pra uma pessoa sangrando e... Sabe, não dá pra fazer isso. Eu tenho que criar essa estrutura.
Então esse já é um gatilho que eu vou enfrentar. E eu acredito que vocês têm que fazer. Então, uma hora corre, mas fortalece. Outra hora dá um passo, você lê uma página, aí você dá um passo e recuar. Você lê uma página e você dá uma pausa. Aí dá uma descansadinha, dá uma respirada, vai fazer outra coisa, aí volta e retorna a leitura. E outra hora vai com tudo, que é o dar os socos, vai, prossegue com a leitura e enfrenta. Mas em todos esses momentos você tem que analisar como que esse gatilho está afetando a sua vida, porque possivelmente essas coisas podem acontecer na vida de vocês. E lembrando o seguinte, enfrentar gatilhos dentro de um livro, aqui ó, dentro de um livro, é o primeiro passo. Depois que você enfrentar, você ainda vai ter os da vida. Então não pensa assim, consegui enfrentar todos os gatilhos do livro. Então agora se acontecer na vida, não vou passar mal. Não, às vezes você vai passar mal também na vida. Só que aí você já vai ter uma estrutura um pouco mais forte e aí continua no segundo passo se fortalecendo. E eu tenho que também mencionar o seguinte: talvez você não consiga uma vitória total, até porque algumas situações eu diria que são impossíveis, falando em termos de humanidade, de não sentir desconforto. Mas apesar dos desconfortos, vocês devem enfrentá-los. Então entendeu? Terminei aqui a parte dos projetos. Não, ainda não terminei, lembrei de um negócio. É claro que nesse projeto de como lidar com os gatilhos de forma estratégica, eu não vou ficar assim, esse livro de hoje pertence ao projeto Gatilhos de Maneira Estratégica. Ou seja, o que eu quero dizer é que eu não vou ficar fazendo leituras premeditadas. Eu vou escolher esse livro porque tem gatilho, para o projeto, e essa leitura eu não vou fazer. Não, eu vou continuar as minhas leituras de maneira normal. Se tiver gatilho, enfrento. Se não tiver, beleza, vou indo com elas de qualquer jeito. Então, o projeto ele é uma atitude interna, não um projeto que vai ficar mencionado, eu não vou ficar colocando no título, eu não vou criar aí no, na estrutura aí do canal, no perfil, assim, tabelinhas, listinhas com os vídeos do Projeto Gatilho. Eu vou lendo normalmente e à medida que forem aparecendo os gatilhos eu vou enfrentando. Então é um projeto de atitude. É um projeto que não vai ser falado a não ser nesse momento. E vocês vão percebendo, conforme eu for falando, esse livro tem cenas violentas. Eu não preciso falar que um livro que tem cenas violentas tem gatilho. É óbvio que falou, cenas violentas é gatilho. Tem uma cena machista, é gatilho. Sabe, para não ficar aquela coisa chata. Esse livro tem um gatilho que é o machismo. Sabe, fica muito repetitivo. Vamos direto, vamos explicar o livro e pronto. Vamos ser mais práticos. Porque agora ficou uma coisa muito chata. O livro tem gatilho de machismo, o livro tem gatilho de violência, o livro tem gatilho disso? Não, conta a história. E é evidente também que algumas pessoas, apesar dos meus conselhos, não vão querer enfrentar, mas aí tudo bem, é a escolha da pessoa. Mas eu estou aqui falando da minha maneira de lidar, porque eu quero me fortalecer, eu quero melhorar enquanto pessoa, e eu acredito que à medida que eu vou me tornando forte, eu não estou apenas ajudando o Fernando, mas isso me possibilita de ter estrutura para ajudar outras pessoas, que é o caso de ver uma pessoa ensanguentada e oferecer socorro. Agora, se eu ficar só me retraindo, e se eu tiver medo de um risco profissional, como é que eu vou ganhar mais dinheiro e até ajudar? Porque pensa que as coisas que eu consigo na vida eu só ficam para mim. Eu sou uma pessoa assim. Tudo que eu tenho eu compartilho. Embora muitas pessoas não percebam, porque eu vou assim na sutileza, mas eu compartilho conhecimento, eu compartilho outras coisas e a vida vai prosseguindo. Temos que compartilhar. Agora falando um pouquinho do modo turbo. Modo turbo é o seguinte: todos nós temos ritmos de fala. Alguns contextos exigem falas mais rápidas. Outros contextos exigem falas mais devagar, com pausa. Então, de repente, o homem encontrou a sua esposa e se assustou. Veja, antes de falar você se assustou, eu dei uma pausa.
A linguagem, ela exige essa coisa de pausa. Nem tudo pode ser falado de maneira como se fosse uma carreira. Tipo, narração de jogo de futebol. Então fulano pegou, passou a bola, chutou pra esse, aí outro pegou e fez e gol! Não! Existem momentos da vida em que as coisas têm que ser suavizadas. Só que no WhatsApp, nas redes sociais, criaram-se uma ferramenta de aceleração da voz. E as pessoas não estão percebendo o quanto isso está sendo prejudicial. As pessoas não têm mais paciência de escutar a nossa fala de maneira natural. Então, elas acham que nós estamos falando lento e elas já aceleram. Algumas nem acelerar, simplesmente elas nos ignoram, elas nos deixam falando sozinho. Só que essa coisa de sempre querer falar de maneira acelerada prejudica a nossa maneira de falar. Porque eu tenho observado que as pessoas, e às vezes até eu me pego falando de uma maneira que não é o meu ritmo natural. Talvez até no começo desse vídeo eu tenha feito isso. Alguns momentos eu devia estar falando mais devagar, porém eu acelerei. E eu não fiz questão de ficar pensando muito para desacelerar, especialmente porque eu já sabia que eu ia falar do modo turbo, para vocês perceberem que essas coisas elas ocorrem de maneira até meio inconsciente. Agora eu estou dando umas pausas para vocês perceberem. Eu estou mais consciente da velocidade da minha fala. Mas no início do vídeo eu deixei rolar do jeito que estava e pronto. E assim, as pessoas elas criticam muito a questões de fotografia. Ah, a fulana está ficando com o rosto deformado porque ela vê um padrão de beleza inatingível através das fotos que são photoshopadas, tem filtros, elas querem reproduzir e por conta disso elas fazem cirurgias e o rosto fica deformado. E eu tô frisando mais os elas porque, infelizmente, não entendo isso como machismo, mas isso é estatístico. A maioria dessas pessoas são figuras do sexo feminino. Temos um público feminino que está começando também a aumentar, mas por enquanto ainda o público que faz esse tipo de cirurgia é um público feminino. Então, tô dando nome aos bois, os nomes corretos. Agora, na questão da fala, também está havendo uma deformidade. Isso está pegando homens e mulheres, e eu diria que aí nesse caso são eles. Os homens vão fazer uma entrevista de emprego, aí ficam naquela cobrança, querem falar tudo muito rápido e acabam tendo até prejuízos numa entrevista de emprego, porque ninguém consegue ter um raciocínio rápido e existem coisas, existem situações que devem ser faladas de maneira mais pausada, devem ser melhor explicadas. Então se a gente fica só naquela coisa, não vai rolar, não vai acontecer. Então tome muito cuidado, não seja aquela pessoa, o viciado, que é mal educado, que deixa o outro falando sozinho, e também não seja aquela pessoa que acelera o áudio do WhatsApp, o áudio do vídeo do YouTube e outros áudios aí da vida fora. Aprenda a escutar as pessoas no seu ritmo. Deixe que as coisas fluam de maneira natural. Isso vai ser muito mais gostoso. Inclusive, eu conversei com uma outra pessoa sobre isso e ela disse: realmente isso é uma observação importante. Os diálogos lentos e aprofundados, diálogos que exigem essas pausas, estão sendo substituídos por diálogos compactos, diálogos curtos e rasos. Porque não dá pra gente nem sempre a gente consegue falar coisas profundas num discurso pequeno e super rápido. A gente precisa dessa calma, até porque conforme a gente vai falando de algo profundo, as pessoas elas têm que ir digerindo lentamente para que a mente absorva aquele conhecimento. Então imagine você tá aprendendo algo, tá conversando algo e uma porção de conteúdos são jogados assim de maneira frenética. Não há mente que aguente.
E é por isso que talvez os seres humanos, nos dias de hoje, andam tendo uma estafa mental muito grande, porque querem tudo muito ágil, querem tudo muito para ontem e não sabem esperar o amanhã. Nem tudo é para ontem, nem para hoje. Algumas coisas elas têm que virem depois de, como eu disse, de maneira natural. Então, gente, é isso. Mas antes de falar o meu bordão, eu peço o seguinte: comenta aí, deixa o seu comentário, fala o que você acha a respeito desse assunto. Concordam comigo? Discordam? E se vocês conhecem algum amigo ou amiga que está tendo problema com essa questão de gatilhos e que não percebe que os piores gatilhos estão na vida real, ou você percebe que tem fulano que está entrando nesse ritmo de aceleração frenética, que não tem mais tempo de pausar para falar de forma natural, compartilhe esse vídeo. Peça para que ele assista, para que ele possa aprender mais e até solucionar esse pequeno problema. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!